No ar, no ar. Pois é, estamos chegando, né, de 16 horas e já vamos iniciar aqui o nosso Sem Limites, né? Hoje nós estamos numa quinta-feira, né, estamos aqui no estúdio do GQ Repórter, iniciando esse nosso bate-papo de todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 4 da tarde. Nós vamos das 16 até as 17 horas e sua participação é fundamental, porque nós vamos aí interagir os diversos assuntos. Essa cadeira está vazia por enquanto, mas na verdade estamos aguardando o nosso convidado de hoje, né? Já tem aqui agendado um convite aceito e confirmado do secretário municipal da Fazenda aqui do município de Jequié, o Verivaldo Santana, contabilista, que vai conversar conosco, vai falar sobre as finanças do município de Jequié, né? Vai abrir aqui o bate-papo com a gente daqui a pouco e responder a você também do outro lado, que tenha qualquer tipo de dúvida ou você queira fazer qualquer questionamento. Nós já estamos por aqui com o jornalista Rony Breiner para iniciarmos esse bate-papo, né, de hoje, tratando da questão finanças do município de Jequié. E aí, Rony, tudo em paz, tudo tranquilo, né? Nessa Tudo em quinta, paz. tudo Tudo em paz. tranquilo. Hoje já falamos na Rádio Povo pela manhã de futebol Sim. que teve Taça Libertadores, Copa Sul-Americana na quarta-feira à noite. E hoje estamos aí, né, dando sequência. Estamos aí, nosso papo diário lá, né? Bacana ver que já tem um pessoal ali entrando, parece que o povo já gravou o horário, né? 4 horas. Tem que ser, cada vez mais. 4 horas. Você vai fazer aí a recepção, o secretário já está pintando por Chegou aqui. Nós já estamos aí no ar e ele é recebido aqui por nós. Fica à vontade, a cadeira estava reservada para ele. E o Verivaldo Santana, que vai ser nosso convidado hoje, vai conversar com a gente, vai falar finanças do município de Jequié, né, esclarecer qualquer dúvida que você também do outro lado aqui já começa a nos acompanhar, possa esclarecer nesse trabalho hoje à tarde por aqui. Mas já colocando aí o microfone na ponta aí do nosso convidado, ajustando, tudo é feito na hora, né? Verivaldo, prazer tê-lo aqui com a gente, obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde, Wilson, aos ouvintes do GQ Repórter, meus nossos ouvintes e também, né, não sei se é telespectador. Áudio ouvintes. Áudio ouvintes, né? Áudio ouvintes. Mas é um privilégio estar aqui, né, a primeira vez que eu venho nesse tipo de mídia, né, e nós esperamos que a gente possa contribuir para informar e ao mesmo tempo esclarecer algumas coisas que se fizerem necessárias. Pois é, nós aqui, o jornalista Rony Breiner, estaremos fazendo questionamentos, fazendo algumas perguntas, esclarecendo. Isso é uma pauta livre, é muito tranquila, como nós temos feito com nossos demais convidados, e você que está aí nos acompanhando, já tem algumas pessoas, já antes mesmo de iniciarmos o bate-papo, que já está dizendo aí, estou ligado, já esse horário já começa, né, a trazer aqueles cativos, né, os nossos áudio ouvintes. Isso, o Hernando Peixoto ali, ó, sempre de hoje, já sabe o horário, muita gente já entrou ali conectado. O Hernando está em Salvador, né? Isso. O Abraão Chaves aqui, tudo bom? A galera mandando um olá, um legal, um tudo bem? O povo já está acostumado com o horário aqui das 4 horas, todo mundo ali chegando para essa entrevista e podem mandar perguntas que a gente vai bater um papo legal aqui. Pois é. Verivaldo, nós vamos falar de um setor que é talvez o setor nevrálgico, né, da prefeitura, que relaciona com recursos, dinheiro e o que a prefeitura tem, né, de capacidade para movimentar, como diríamos assim, a máquina. Mas vamos começar por um assunto que é interessante. A prefeitura lançou um programa que, inclusive, ele foi prorrogado, né, vai até o final desse mês de agosto, que é tentar e buscar regularizar a situação do contribuinte municipal, daquela pessoa que tenha qualquer débito, isento aí de uma série de valores que seriam incorporados a esses débitos, que é a casa de juros, essa coisa toda. Nos fale aí sobre o Refim 2018. Bem, Wilson, eu passei na prefeitura, ainda na gestão de Luiz Amaral, lá em 2011, por aí, né? E havia uma exigência da população, né? As pessoas se dirigiam ao setor e falavam muito naquela famosa promoção, né? E no governo de Luiz não foi possível fazer. Na gestão de doutora Tânia, eu estive lá também por 6 meses, né? E também já se havia essa proposta de se fazer. E, inclusive, parece-me que na metade do governo, por aí, foi feito um programa chamado de Refis, né? Uma cópia do
do refis do governo federal, mas não teve o êxito que se esperava, porque me parece que a questão da divulgação ficou um prazo muito exíguo, né? De maneira que não foi possível obter aquele êxito que se esperava. Com o advento da eleição do prefeito Sérgio, depois de um ano, né, que a gente estava fazendo algumas avaliações para verificar o porquê que o programa anterior não teve tanto sucesso, a gente tinha que fazer um planejamento, né, para que, uma vez sendo feito, pudesse lograr o êxito que se esperava. Evidentemente que até o momento nós não atingimos a meta, né, do que nós pretendíamos, mas estamos indo num caminho dentro de uma perspectiva promissora, né, para os padrões aqui do município, e a gente espera que com essa prorrogação que a gente consiga atingir a meta inicial. Mas eu diria que a adesão da população ela foi muito importante nesse processo, nessa primeira fase do programa. Isso, primeiro, pela qualidade da divulgação que foi feita. Então, a mídia foi muito importante nesse processo, né? Havia algumas pessoas que tinham uma certa dificuldade de entender, porque a ideia da campanha foi essa mesma, da questão de se limpar o nome, né? Então, tinha muitas pessoas que se dirigiam até o prédio sede da prefeitura, porque elas queriam limpar o seu nome, porque tinha dívidas também aí pelo comércio. Então, mas ficou fácil de esclarecer, as pessoas compreenderam, nós massificamos a campanha, e tanto que nas últimas semanas nós tivemos uma adesão muito grande, a ponto de não ter conseguido, né, atender a demanda dos contribuintes, e o que justificaria também a prorrogação por mais 30 dias. Perfeito. Eu queria tirar uma dúvida. Eu li uma matéria de uma entrevista sua no início do ano, que informou que a prefeitura pagou 23 milhões de débito da gestão passada. Gostaria de saber se ainda tem débitos da gestão passada. Como é que está essa questão financeira hoje da prefeitura de Jequié? Bem, nós, na verdade, já ultrapassamos os 30 milhões de reais, né, dos restos a pagar, como se chama. Inicialmente, havia uma discussão se o governo deveria pagar débito de gestão anterior ou não. Ocorre que a maior parte desses prestadores de serviço, eles têm um contrato continuado, né? E são empresários que estão aqui para prestar o seu serviço ou fornecer os seus bens, e naturalmente que eles não têm nenhum problema, seja qual for o gestor com o qual ele estiver lidando, ele está fazendo uma contratação junto ao poder público, e que precisa ser respeitado, né? Então, o gestor ele tem que ter essa sensibilidade de entender que ele apenas está ocupando o cargo momentaneamente e que a municipalidade vai continuar. Então, por isso que nós tínhamos até um compromisso moral, né, vamos assim dizer, além de legal, naturalmente, de honrar com esses compromissos firmados por gestões anteriores. O que nós temos que ter o cuidado é se certificar de que aquela dívida contraída, ela realmente, o serviço, ou no caso dos bens, né, se foram efetivamente fornecidos. Mas ainda há dívida, né, da gestão passada, como também ainda há dívida da nossa gestão, porque isso é um processo contínuo. Uhum. Você tinha outra? Não. Eu faço aqui para o Verivaldo é contador, né? E o contador ele trabalha com as empresas e é uma relação que procura sempre sanar os problemas e manter a empresa privada numa condição de qualquer necessidade que tenha de uma negociação bancária e tal, tá com essa situação limpa. Com relação ao município, você está agora falando no Refim, voltando nesse tema do Refim. Aquele contribuinte, ele vai para a dívida ativa, né? Quando ele fica lá inadimplente por um determinado período. Esse contribuinte não pagando seus compromissos municipais, ele tem aquela situação de ficar negativado perante outros órgãos, tentar fazer um negócio, você está devendo lá à prefeitura. Isso pode acontecer também? Olha, hoje já existe esse instituto no município, né? Foi por força da própria legislação. O município firmou convênio com as unidades cartorárias da cidade,
mas também existem outros recursos, né? Que legalmente o gestor, seja ele quem for, ele precisa demonstrar que tomou algumas medidas concernentes à recuperação dos créditos que são do município. No caso específico do programa de refinanciamento, ele foi feito justamente para minimizar os efeitos dessa cobrança de medidas outras que podem ser tomadas, dando aos contribuintes inadimplentes a oportunidade de regularizar-se, né? Seja por pagamento integral da dívida, ou aqueles que não tinham condições de fazê-lo, poderiam buscar os benefícios da lei, concedendo-lhes um prazo de até 60 meses. Evidentemente que, passado este momento, teremos que, primeiro, concluir, né, o passo a passo de informações que são necessários para até verificar o grau de utilidade do programa para o que se pretendia, porque não é apenas uma questão de você arrecadar, mas também de ajudar na regularização do cadastro dessas pessoas, quer junto ao próprio órgão público, como também aos outros setores da economia local. Passada essa fase, é claro que algumas medidas poderão ser tomadas, o que não é o caso, que nós não pretendemos agora, porque inclusive administrativamente, o próprio órgão, ele pode, por meio de notificações, convidar o próprio contribuinte, mesmo passado esse momento, para que ele possa equacionar o problema, porque seja o empresário ou a pessoa física que são responsáveis, né, eles não têm interesse em manter-se numa situação de irregularidade. Então, às vezes, é mais uma questão de dialogar com esses cidadãos e com os representantes dessas empresas para que haja o equacionamento. Nós tivemos muito sucesso nessa questão do diálogo, né? Pessoas que diziam que não queriam pagar o tributo ou que deixaram de cumprir com essa obrigação, porque historicamente o município não retribuía na forma de prestação de serviços, e à medida em que as coisas, os gestores responsáveis pela pasta fazem esse diálogo no dia a dia, né, facilita, porque isso gera também uma relação de confiança, e isso é importante. Então, esse trabalho nós vamos perseguir. Ô Verivaldo, a questão, quando se fala muito em dinheiro, né? Dinheiro é um instrumento meio complicado. Você chega assim no mês, e eu sempre cito isso na rádio, nas campanhas, todos os candidatos ao executivo sempre falam assim, prefeitura, até o atual já falou, né, no palanque ou no programa eleitoral, dinheiro tem, falta saber administrar. Aí hoje vocês são o governo, nesse período você está à frente, inclusive, dessa secretaria, com números que você tem na mão, repasse de FPM, de CMS, os recursos municipais. Dinheiro tem, falta saber administrar. Você diria isso hoje ao cidadão jiqueense, à cidadã? Uhum. Olha, veja bem, dinheiro sempre vai existir, né? Quer seja muito ou pouco, isso vai depender muito da contextualização que se dá essa ordem de grandeza, né, para os recursos públicos. Agora, a questão do saber ou não administrar, também isso é muito relativo, porque há determinadas medidas que no seio da administração pública precisam ser tomadas, porque a questão não é só você arrecadar, né? Nós podemos elevar ou reduzir, digamos assim, ou ter reduzido a sua receita própria. O importante é a gestão pública planejar-se de acordo com a realidade factual, né? E a partir daí você planejar as ações. Evidentemente que nós temos alguns gargalos aqui no seio da administração pública local, que são custos rotineiros, né? Chamar o custeio da máquina pública, que ele é extremamente elevado, sobretudo na parte de pessoal, e isso, de certa forma, exige do gestor público medidas saneadoras o tempo inteiro. Então, não dá para você, por exemplo, eu vou cortar em publicidade, mas se eu promovo ou permito que haja desperdício em outras áreas. Então, é um trabalho que deve ser perseguido no sentido de otimizar o gasto público. Então, essa é a premissa, né, que deve nortear a gestão pública, e
nós estamos nos esforçando para isso. Evidentemente que numa cidade onde você tem inúmeros problemas, sobretudo na parte de infraestrutura, qualquer recurso que sobre, né, dentro dessa política que eu estou lhe falando, evidentemente que não vai ser suficiente para suprir as necessidades da nossa comunidade. Rony, nós estamos aqui com o secretário municipal da Fazenda de Jequié, o contabilista Verivaldo, mas nós vamos conferir se já tem aí algumas perguntas, alguém fazendo algum questionamento, vamos conferir? Vamos lá. Até o momento, só o pessoal assistindo, ninguém mandou pergunta ainda. Tem a Leidiane Silva, Carla Miranda, a Mariana Almeida, Júnior Machado, Alan Lima, Neto Teres, Antônio Marcos Martins, Osvedran de Regis, Ramos, Sérgio Trindade. Tem um pessoal assistindo, mas ainda estão acompanhando, observando, né? Observando, ouvindo a fala aqui do secretário. Quem quiser mandar pergunta, sinta-se à vontade. Aqui é um bate-papo aberto. É sempre bom a participação das pessoas. Eu tenho uma questão aqui para o secretário em relação à educação. No relatório do primeiro quadrimestre que foi apresentado por você e pela Secretaria da Fazenda, teve a questão do Fundeb, que, se não me engano, foi recebido 18 milhões, e desse total, 97% foi utilizado para pagar professores, sendo que o indicado era até 60%. Por que houve isso? A prefeitura colocou o resto do dinheiro? Como é que foi feita essa questão do Fundeb? Ok. Sempre há uma discussão, né, em torno dessa questão do Fundeb, e aí eu tenho muita tranquilidade em falar sobre essa questão, até porque, como presidente da Comissão Permanente de Negociação, a gente lida frequentemente com as entidades representativas dos professores, e o que acontece é o seguinte: dos recursos do Fundeb, a legislação atribui que o município gaste, né, no mínimo 60% com o pessoal da educação, tá? E os 40% remanescente, eles se destinarão ao custeio da atividade relacionada à educação. No nosso caso, quase que 100% desse recurso ele é utilizado para pagamento dos profissionais da educação, não apenas professores, mas aqueles profissionais que estão diretamente ligados à educação. E claro que isso chama muito a atenção, porque de fato há uma remuneração acima da média, né, na nossa região, e isso é motivo de discussão, mas essa inquietação ela gera muito em função de alguns problemas na educação que nós tivemos num período mais recente, né? Por exemplo, se você for analisar a questão do IDEB, do índice, né, do desenvolvimento da educação básica, Jequié, ela perde para municípios como, por exemplo, Lafayette Coutinho. Então, isso é um fator que torna, né, esse investimento como se estivesse sendo, eu diria, na percepção, né, de setores da comunidade, é como se houvesse desperdício de recurso, o que eu não sustento esse tipo de discurso. Agora, evidentemente que tem que se trabalhar na perspectiva de reverter esses índices. E não acredito que isso vá acontecer simplesmente você colocando o professor numa situação de vilão, ou simplesmente achar que reduzir o salário do professor que seria a solução. A ideia não é essa. Eu acho que precisa qualificar o gasto na educação, ter uma política em que você cobre os resultados, né, que treine os profissionais da área e assim por diante. Mas, enfim, a diferença, só para complementar a pergunta que você fez, já que nós, quase 100% é aportado para o pagamento de professores, naturalmente que todo o gasto com a educação, a diferença é suportada pelo município, que inclusive tem uma responsabilidade de aplicar no mínimo 25% da receita corrente líquida na educação. Ô Verivaldo, a questão aí da educação, vou pegar esse gancho aí de um setor que tem muitos servidores e a necessidade que tem de funcionar bem, mas a questão da educação, esse ano, esse exercício 2017, que foi o mandato de Sérgio, e 2018 teve a questão do precatório, né, que foi um recurso, diria assim, um dinheiro novo,
que entrou na prefeitura, também com gastos específicos. Como é que esse dinheiro está sendo utilizado? Esse dinheiro pode pagar professores, por exemplo? É só para a educação. O que é que ele pode? Como é que a prefeitura de Jequié pensa em utilizar esse dinheiro? Bem, ele já está sendo utilizado, né? E eu diria, inclusive, Wilson, se não fossem os recursos do precatório, nós já teríamos tido diversos problemas, sobretudo na área da educação, né? Porque você imagina que o custeio com salários, você não pode simplesmente dizer, olha, a partir do próximo mês nós vamos dispensar esse grupo de professores ou de outros profissionais da área. Então você teria esse custo, né? Além de outros decorrentes. Então, evidentemente que o município, se não dispusesse desses recursos do precatório, você teria que estar usando da fonte de recursos próprios e, naturalmente, estaria inviabilizando investimentos em outras áreas. Então, em que pese algumas reclamações que há sobre a questão dos investimentos do governo, né, em diversas áreas, mas você observa que a cidade, houve uma melhora significativa se nós compararmos 2, 3 anos atrás, né? E isso é produto, né, da aplicação dos recursos próprios. Se não tivéssemos condições, ou se não existisse o recurso do precatório, seguramente nós estaríamos passando por desafios agora. Salvo o melhor juízo, Rony e Erivaldo, então não vai ser permanente. Esse recurso vai acabar um dia. E não vai ter talvez um novo aporte desse. Exato. Então, futuras administrações, na sua avaliação hoje, terão dificuldades? Por isso que a gestão pública no município de Jequié, ela tem que ser pensada não apenas em que cada ato você olhe para o cidadão e enxergue nele o título de eleitor. Eu acho que algumas políticas públicas, elas precisam ser encaradas com seriedade, né? Precisam ser implementadas, doem quem doer, porque fazer gestão pública não é simplesmente você estar a todo instante no palanque. Então você precisa tomar medidas administrativas que, por certo, agradarão, né, a algumas pessoas, desagradarão outras, mas o fato é que precisam ser tomadas, e isso exige coragem por parte do gestor público. Eu acho que essa questão de reeleição, falando de forma geral, ela atrapalha esse processo, porque muitas vezes o gestor ele começa a atuar e quando tiver que tomar medidas saneadoras, exemplo das que eu falei há pouco, ele pode se manter hesitante, né, e deixar de tomar medidas que são importantes para o desenvolvimento da cidade, não apenas pensar em beneficiar um grupo A ou um grupo B, seja lá de que lado do espectro político a pessoa esteja, mas o importante é que identifique o problema e busque soluções que sejam minimamente necessárias para a manutenção e desenvolvimento do município. Bem, já tem mais alguém? Vamos aí, senão o pessoal vai chegar por lá, né, que está nos acompanhando. Tá aqui bom. O Canrobert Almeida. Deixa eu ficar olhando para lá. Pronto. Tá, ali, ele estava falando sobre a questão que a gente disse, tem dinheiro, não tem dinheiro? Ele falou, o problema deste país, dessa cidade de Jequié, não é a falta de dinheiro, e sim sensibilidade para priorizar os gastos para a cidade e a sua população. Tá aí a crítica do Canrobert, né? Fala. O pessoal está assistindo ainda, só ele teceu um comentário, ainda nenhuma pergunta. Agora trazendo um assunto nacional aqui para Jequié. Temos agora a questão do STF. Os ministros votaram para aumentar o próprio salário, né, que já é o teto lá do funcionalismo público, de 33 mil para 39 mil. Como é que você enxerga a questão dos super salários no funcionalismo público? Porque, por exemplo, pesquisas indicam que profissionais que atuam no setor público, eles ganham até 5 vezes mais, normalmente, do que as pessoas que atuam no setor privado. Por que existe essa diferença? E quanto ela atrapalha, digamos assim, para gerir uma cidade? Olha, primeiro que eu não advogo a causa de que o servidor público ele tem que ganhar mal, né? Agora, evidentemente que os abusos precisam ser contidos. O ideal é que tanto os da iniciativa privada quanto os da área pública pudessem ter um salário que lhe desse condição, né, de viver de forma digna, tá? Infelizmente, essa é uma realidade distante, né? A gente reconhece que há esse grande desafio, mas
quando pega parte da sua primeira fase da pergunta, em que os ministros do STF, que eu não quero dizer com isso que eles ganham muito bem, o problema é porque puxa, né, os salários sempre para cima. Mas no momento em que nós vivemos, em que a União, quando manda seu orçamento para a Câmara, ele já vai com um déficit de 140 bilhões, e ainda vem os ministros que aumentam seus próprios salários no momento de crise como a que o Brasil enfrenta, eu acho que isso se transforma num escárnio. Mas não é apenas esse o problema, porque se você considerar que há magistrados que ganham 400 mil reais por mês, e isso é um fato, né? O salário base do ministro vira um penduricalho, né? Uma bobagem, penduricalho não, perdão, mas uma bobagem, um troco, vamos assim dizer, diante da enormidade do salário. Então, muitas vezes, tem desembargadores que ganham muito mais do que um ministro do STF. Então, eu acho que o problema não é o ministro ganhar 39 mil, como eu acho que também um presidente da República ganhar 30, 40 mil reais, isso para mim é muito pouco. Agora, que ele realmente só recebesse isso. Ô, Verivaldo, uma outra questão, a gente aí, Rony puxou para um assunto muito em nível nacional, mas que tudo repercute no município. Sim. O salário mínimo, o governo federal define que é o parâmetro para cada 1º de janeiro de cada ano, e já se falou aí um aumento médio, 40, baixou um pouco, os valores assim exatos eu não sei, mas repercute no município. Você, hoje gestor do município, na condição de secretário da Fazenda, você vai discutir com as categorias nos seus momentos salariais. O pessoal, nós, o trabalhador, de uma maneira geral, estamos convivendo com aumentos até que você não tem como reclamar, porque já vem embutida a tarifa de água, de luz, isso coisa. É um salário que vem aí. E você é da mesa de negociação salarial. Eu vi há poucos dias anunciado, 6,81 para a educação, 1,81, isso dividido em 4 parcelas até dezembro, para o restante do pessoal, envolvendo agentes comunitários de saúde e os demais servidores. Isso aí já foi aceito, isso já vai ser assim, esses percentuais, ou ainda vocês estão discutindo? Essa é uma pergunta interessante dentro do contexto que nós estamos tratando, porque é o seguinte, no caso dos professores, a fonte de financiamento, que é o Fundeb, né, eles já fazem uma espécie de complementação para que se atinja o piso dos professores. Por isso que essa discrepância entre o percentual que foi destinado para os profissionais da educação e os demais servidores. Então, não é que o município esteja tratando, né, os servidores públicos de maneira diferenciada no aspecto da concessão do percentual. Porque a fonte de financiamento é diferente e o município não poderia se apropriar dessa diferença a pretexto de não repassar para eles. Agora, essa negociação, ela se inicia desde o primeiro quadrimestre, né? É porque a pauta, ela não se resume apenas à questão monetária, né? Em alguns casos pode repercutir, mas há uma série de assuntos que são tratados na Comissão Permanente de Negociação e muitas vezes a parte econômica ela é deixada por último porque, além de ser mais sensível, se você não avançar, digamos assim, na parte econômica, vai dificultar o avanço nas demais pautas, né? Então, nos demais itens das pautas. Então, nós exaurimos, né, as discussões em relação aos outros itens das pautas reivindicatórias. Após isso, começamos a trabalhar de maneira muito forte nessa questão do reajuste. E não havia margem para que nós pudéssemos fazer a concessão ainda no primeiro semestre, porque nós ainda estávamos trabalhando com a questão do índice, né, que a gente herdou um índice relativamente alto, e precisávamos tomar algumas medidas saneadoras, o que foi feito. A partir daí, houve o índice ele deixou de pressionar muito, mas ainda estamos numa fase, eu diria que dentro do limite, né? Dentro do limite em face dessas medidas. Por conta disso, esse percentual de 1,81, a gente propôs, depois que a gente voltou a tratar, quando fechamos com a APLB, o percentual
porque é um parâmetro importante, né? É uma categoria que a gente precisa logo fechar com ela para irmos para as demais categorias, porque se você ali na faixa de 1,81 não consegue avançar e vai para a última, que no caso seria a PLB, você já vai com um problema muito maior para se resolver. Por isso que estrategicamente utilizamos a metodologia de resolver primeiro essa questão da educação, após o que a gente já começa a tratar com os demais servidores. Mas não tem nada fechado ainda. Não, aí veja bem, no caso da PLB, já está ratificado, certo? Inclusive o projeto de lei já está na Câmara, retornaram recentemente, né, os vereadores do recesso, e a parte dos demais servidores que são vinculados ao Sinserv e ao Sindiax-ACE, também já foi aceito o percentual, embora eles quisessem, né, que nós pagássemos de forma retroativa, o que se tornaria inviável a proposta, porque inicialmente nós não tínhamos sinalização sequer de reajuste, né? Mas diante da melhora de alguns ajustes na questão da folha, nós conseguimos minimizar, e através disso foi possível aceitar essa negociação de 1,81, que foi o que um dos sindicatos tinha proposto, né? E a questão, nós cedemos um pouco mais na questão que antes a proposta era de escalonar o percentual em 4 vezes, nós retiramos esse escalonamento de forma que a partir do mês de agosto, que será pago no mês de setembro, nós já repassaremos o valor integral, o percentual, né, de 1,81. Tem perguntas aí? Temos sim, ó. Aqui não é bem uma pergunta, ela está elogiando o secretário, a Caroline Brito. Parabeniza a condução que o secretário Verivaldo está dando à comissão, a comissão permanente de negociação em relação aos diálogos com os sindicatos, afirmou aqui a Caroline Brito. Também a presidente Caroline da PLB, né? Ela? deve ser, não sei se deve ser a Procarol, Carolina né? Moraes, se for, porque eu só a a chamo de Procarol. Ela deixou. A Luciene Ramos aqui já é diferente. Tem uma crítica. Ela perguntando: sou ACS, não entendi qual é a agente comunitário de endemia. Isso, né? Isso. Por que a prefeitura recebe verbas federais da nossa categoria? Por que não pagar nosso retroativo? Vamos ter paralisação a partir da semana que vem. Aí ela completa. Nosso retroativo do mês de março, sendo que 1,81% é quase nada. A prefeitura sempre se queixa que não tem recurso. Ela fez aqui. Depois ela botou, não foi aceito não, vamos parar. Ela terminou, okay. A Luciene Ramos dos Santos. Ok. Bom, eu não sei qual é a vinculação que ela tem diretamente com a diretoria do sindicato, mas já foi realmente aceito. Nós recebemos um documento do sindicato, apenas com a ponderação que eu já mencionei aqui, né, onde eles entendem que a prefeitura poderia pagar de forma retroativa. Então, isso já foi discutido na comissão da impossibilidade de se fazer, né, essa concessão, porque não se trata apenas de você estar bem politicamente com o segmento sindical, uma questão de responsabilidade que eu mencionei aqui desde o início da entrevista, tá? Mas a questão que a senhora Luciene, né? Isso, Luciane Ramos. Perdão. Que ela fala da questão da fonte de financiamento, de fato, os profissionais dessa área, eles conseguem gerar alguma receita para o município através do trabalho deles, só que é insuficiente. Para você ter uma ideia, quando a gente recebe a folha da saúde, porque nós temos que passar o recurso, então é um período muito curto, né, ali dentre o dia 20, depois que a gente paga a Câmara, e vai fazer a liberação dos recursos da folha. Então a gente tem que passar para a saúde, porque a prefeitura tem que fazer isso mesmo, né? E para você ter uma ideia, hoje muitas dos custos relacionados à folha desses profissionais, que antes a prefeitura conseguia pagar a folha deles com essa fonte de financiamento, hoje não é mais possível. Primeiro, porque é o próprio crescimento vegetativo da folha, que é natural, e segundo, porque algumas vantagens que foram incorporadas por ocasião da implantação
do PCCR, né? Isso acabou onerando, de certa forma, a folha, e hoje não é suficiente os recursos que são recebidos da União para pagamento desses profissionais. Então, isso eu estou dando informação que os próprios sindicalistas têm conhecimento disso. Ô Verivaldo, quando se fala em pagamento pessoal, né, e a gente é um dos assuntos assim do dia a dia, né? A gente trabalha em rádio, todas as manhãs aí tô lá na Rádio Povo, é sempre questão pessoal. Mas a questão pessoal envolve uma série de situações. O efetivo, que é aquele funcionário que faz parte do quadro permanente da prefeitura, tem pensionistas inativos que também fazem parte, que são aquelas pessoas, né, que estão lá nas folhas. Agora tem ainda cargos comissionados, né, que é uma outra categoria, são funcionários. Tem a questão dos terceirizados, que hoje são cooperados. Cooperados, né, essas pessoas. Tem ainda os convênios que faz a nível de estágio, né, e tem também a questão de carros que são alugados que para prestar serviço da prefeitura, mas que essas pessoas recebem como se fosse, de alguma maneira, um funcionário que está ali prestando serviço. E, geralmente, algum desses setores está tudo em dia, pagando o pessoal no dia certo, essa coisa, mas aqueles ligam, olha, hoje mesmo ligaram. Pessoal, carro, 3 meses sem pagar e tal. Isso aí, como é que você consegue, dentro de um mês, equacionar? Porque sempre diz assim, deve 3, paga 1. Essa situação desses outros casos que estão no bolo aí, né, do quadro de pessoal, recursos humanos do município. Exato. Por exemplo, nós temos, é verdade, essa questão aí dos carros locados, né, já a previsão de pagamento esse mês, né, já, porque realmente já está completando o 3º mês. Como é que a gente faz, né? Sabe aquela situação, vou usar uma metáfora aqui, que o pessoal mais idoso gosta muito de utilizar. Quando o cobertor, né, é menor do que o sujeito, né? Então você puxa... Cobre o pé. Entendeu? Então, fica fora. Basicamente é a realidade hoje do município, entendeu? Então não é questão, a gente não tem como fazer mágica, tá? Muitas vezes você dar prioridade a uma determinada situação, né? Como, por exemplo, o servidor efetivo, prioridade número 1, né? Os servidores inativos, tá? Também está na prioridade número 1, embora não seja a prefeitura diretamente quem faz o pagamento, porque eles já estão vinculados ao IPREG, mas estão nesse mesmo grau de importância. Aí, por exemplo, os profissionais do REDA, né, eles têm prioridade em relação aos cargos comissionados. Aí vem essa questão da cooperativa, né? Então, como houve uma redução drástica do contrato anterior para a modalidade de cooperativa, por isso que se optou por essa modalidade, então a gente tem um recurso do precatório para pagamento dos profissionais vinculados à educação, esses cooperativados, e aqueles que não são, pela fonte de recurso de financiamento próprio. Então, é possível porque houve uma redução drástica. Temos os estagiários, né, que obedecem ao mesmo critério, e a questão dos cargos comissionados, que muitas vezes se divulga por aí como se os cargos comissionados fossem um problema, né, que ocasionasse tudo isso. Se você somar toda a folha dos cargos comissionados, a gente não ultrapassa R$1 milhão. Então, no universo de uma folha de quase 14 milhões, você tem aí um custo, né, dos agentes políticos com diretores, tá, e você não chega a R$1 milhão. Não estou dizendo que não possa ser tomadas medidas para conter abusos, que eventualmente possa existir, mas o fato é que os cargos comissionados não são o problema, né, da falta de investimento por recursos parcos que nós dispomos no município. Muito bem, vamos ver se tem mais perguntas aqui. O Miguel Oliveira, olá Wilson Novaes, estou assistindo, parabéns, pessoal aqui ligado na gente. Agora eu tenho uma curiosidade aqui, você contou que já pagou, a prefeitura no caso, né, já realizou um pagamento de 30 milhões de débitos. Queria saber, quando você assumiu a secretaria, que você foi lá olhar as contas e tudo mais, qual foi o seu maior desafio, assim? Pensou, o que é que eu tenho que fazer primeiro aqui para tentar colocar tudo certinho nas contas do município? Olha, o desafio ele é diário, né? Apenas você, logo no primeiro momento, você se assusta, porque é o seguinte, você quando
não é só uma questão de números. Você também, como cidadão, né, como pai, você tem sensibilidade, entendeu? Então você vê pessoas chegando até o órgão onde você trabalha, reclamando, outros com nível de educação, né, mais equilibrado, porém também reclamando porque está há muito tempo sem receber. Então você tem que ter uma certa estrutura emocional que lhe permita você ouvir o clamor das pessoas, mas sem que você se deixe abalar emocionalmente, porque senão você não consegue, né, produzir. Então, esse é o lado técnico que é importante, né? Mas você também tem que mesclar com as habilidades. É humanizar, eu digo, né? Humanizar esse atendimento de maneira que minimize. Claro que alguns vão entender, outros não, porque no momento de desespero as pessoas querem ver seu problema resolvido. Mas a gente não tem a solução para todos os problemas, né? Então, você toma medidas, ou sinaliza tais medidas para que os administradores, porque não é só o secretário da Fazenda, né? Os gestores de outras pastas também são corresponsáveis nesse processo. Então é importante que cada secretário compreenda a natureza do seu trabalho, seu papel como gestor, como co-participantes desse processo, para que no final o prefeito ele possa ser bem avaliado, né? Porque às vezes o prefeito, ele é, claro, por ter sido eleito, mas ele é justamente, digamos assim, cobrado, né? Porque o prefeito, muitas das coisas que um gestor, eu falo no âmbito da secretaria, faz, o prefeito só vai saber do resultado daquilo, né? Quando chega muitas vezes a bomba. Isso não é por falta de acompanhamento, mas porque algumas coisas não dá para você sentir o resultado de algo em tempo real. Ô Verivaldo, quando se fala em dinheiro, né, a gente volta ao mesmo parâmetro do que falamos há pouco, dinheiro. Você tem números aí. A Prefeitura de Jequié hoje, vamos pegar o mês de julho. O que é que entra de dinheiro por mês e qual é a despesa, aquela despesa fixa, que a Prefeitura não pode fugir a isso, que tem aquele negócio das verbas carimbadas, que só pode usar para aquele determinado segmento. O que é que a Prefeitura de Jequié tem de receita? Vamos usar aí, né, agosto, nós estamos hoje no dia, hoje é 9, mas vamos pegar julho. O que é que entra e o que é que você tem, que não tem para onde correr, tem que pagar. Tá. Como nós estamos aqui falando ao vivo, naturalmente que demandaria um tempo para procurar, mas eu estou aqui com um relatório que, por exemplo, até o primeiro semestre, tá? Nós, para você ter uma ideia, por exemplo, no mês de julho de 2017, não, sim, pegou o ano passado, certo. Aí você tinha lá uma receita corrente de 26 milhões, tá? Ela oscila, né? Ela oscila um pouco para mais, para menos. Em junho de 2018, essa receita foi para 32 milhões. Mas, por exemplo, a de abril foi 26. Por que que a de junho foi para esse montante de 32, né? Teve aquela ajuda, aquele repasse extra para os municípios e tal. Mas vamos pegar esse como parâmetro. Desses 32 milhões, aí o município ele ficou com o que se chama de receita corrente líquida, que é aquela receita que você vai utilizar para pagar, né, o custeio da máquina e sobrar alguma coisa para investimento. E ficou 28 milhões, tá? Desses 28 milhões, aí você tira, eu não estou falando aqui de educação, né? Você tem que tirar 25% para a educação, no mínimo, 15% para a saúde, certo? Então, dos 60% remanescentes, você tem que pagar folha, certo? As despesas correntes, tá certo? E ainda sobra alguma coisa para asfaltar a rua que o cidadão já está há tanto tempo sem ver o benefício chegar e que ele reclama, e com razão, tá? Então, assim, a grosso modo, Wilson, hoje a capacidade de investimento do município, ela é muito reduzida, tá? Por isso que o gestor público, ele tem que estar preocupado em captar recursos da União. E Jequié tinha um problema histórico, que era a inadimplência do município junto aos órgãos de controle. Então, o Serasa para os órgãos públicos é o CALC. O município, historicamente, não saía do CALC. Então, como é que alguns gestores faziam a opção? Pagavam um valor elevado a uma consultoria jurídica para que eles pudessem
obter esse documento, a certidão positiva com efeito de negativa, só que via liminar. Então, temporário. Ela servia por 6 meses. Né? Então, muitas vezes, quando o município começava a se organizar para se habilitar a uma verba, né, específica, já precisava fazer a renovação dessa certidão. Então, hoje, nós fizemos uma opção que foi bem mais cara do ponto de vista política, né? Que foi a de utilizar os recursos públicos para regularizar a situação da prefeitura que não fosse pela via judicial, né, nessa questão da liminar. Então, nós parcelamos cerca de 14 milhões de dívidas com a Receita Federal. Já tínhamos pago cerca de 4 milhões, porque, não sei se você se recorda, nós tivemos problemas com 2 bloqueios, né? Perfeito. Um no final do ano passado e outro já no primeiro quadrimestre desse ano. E todos nós fizemos pagamentos, porque eram dívidas antigas, né? Que não estavam devidamente parceladas, e elas acabavam bloqueando, de alguma forma, o ingresso de receitas para o município. Como a gente não poderia comprometer, né, a gente optou por esse caminho e, em seguida, fazer os parcelamentos. Nós temos parcelamento com a Coelba, tá? Quando nós assumimos naqueles 90 dias ainda, era algo em torno de 4 milhões de reais. Depois fizemos um segundo parcelamento do período que saímos até o retorno, ficaram mais dívidas com a Coelba, tivemos que fazer novo parcelamento. O primeiro está em dia, o segundo já concluímos, tá? Hoje ainda temos uma defasagem aí de 2 meses com a Coelba, algo que dá algo em torno aí de 1 milhão e 200 mil, mas que nós estamos equacionando aos pouquinhos. Então já tivemos bem distante, essa é uma realidade. Por exemplo, o outro, a Embasa, nós tivemos que fazer um parcelamento recentemente, o projeto de lei foi para a Câmara, algo em torno aí de 4 milhões e meio de dívida histórica, e ela atualizada chega a quase 6 milhões, né? Então nós vamos passar a pagar parcelas mensais de 50 mil reais. Então, assim, são informações que só o eleito, né, que passará a ter uma compreensão dessa realidade. Então, hoje, não, desculpa, amanhã, que é dia 10, está previsto ingressar nos cofres públicos algo em torno de 4 milhões de reais. E o município só vai poder se utilizar de 62% desse valor, algo em torno de 2 milhões e meio. Então, para você entender que, às vezes, você olha lá no site, opa, o município recebeu 4 milhões, mas efetivamente eu só poderei, como secretário de Fazenda, dispor do 2 milhões e meio. Mas os problemas estão lá para resolver. Não estou reclamando, porque quando eu aceitei o desafio, né, eu tenho que ter a capacidade de encontrar meios de minimizar e não apenas de ficar reclamando que não estou fazendo, porque não tem recurso, isso ou aquilo. Vamos acionar aí o pessoal, né? Um abraço aí para todos que acompanham essa entrevista aqui com o secretário da Fazenda. Vamos lá, vamos. Valdemir Vidal, boa tarde a todos. Boa tarde, Vidal. Sempre acompanhando a gente boa. Adriana Bastos, também aqui, ó, mandou um boa tarde. A Rosa Santos, olá. O pessoal todo assistindo aqui, mandando um boa tarde. Miguel Oliveira. Só mais da observação. Né? Olá, Wilson Novaes. O secretário está convencendo muito bem, o pessoal não tem muito questionamento. Estão reclamando. Aproveitar para ganhar tempo, né? Porque nós já estamos quase no final do programa. 10 duas questões aí que eu vou perguntar ao Verivaldo, também ligado ao município. Uma, a questão da folha, aquela auditoria que seja feita. Eu entrevistei o prefeito Sérgio, ele disse que a folha é em torno de 13 milhões, ele usou esse número, 13 milhões, precisa diminuir pelo menos 3 milhões. Já está sendo feito isso? Já houve alguma redução? Como é que está a situação do resultado da auditoria, Verivaldo? Olha, como essa parte da auditoria ela é de responsabilidade da Secretaria de Administração, de maneira que eu... Não chegou em sua mão nada. Eu ainda vou ter aquela fase, né, de tomar conhecimento de todo o relatório, ainda não tive acesso, lhe confesso, mas a minha visão, e aí enquanto profissional da área de contabilidade, né, com a vivência que a gente tem, com a pouca experiência que eu tenho no serviço público, mas a gente tem que entender o seguinte, independente de
das circunstâncias, né, que levaram, se há algum descalabro na folha e tal, a supressão de algumas dessas verbas, elas não se darão de forma automática, tá? Então, a implementação dessa política, né, de moralização, vou usar esse termo, tá? Na hipótese de haver alguma irregularidade, tá certo? Então, em havendo, e as medidas que precisarão ser tomadas, elas deverão se dar dentro do devido processo legal. Então, se, por exemplo, um cidadão A tem determinadas verbas lá no seu contra-cheque, que supostamente foram concedidas de maneira inadequada, evidentemente que o gestor público tem que tomar providências para impedir que o erário, né, que a população sofra as consequências disso. Mas a forma de fazer isso é você instaurando um processo, dando àquela pessoa o direito dela se manifestar no curso do processo, e depois dessa fase, se constatando que efetivamente aquele valor que ela está recebendo é contrário à legislação, evidentemente que o gestor tem que cortar, mas aí já tendo esgotado a fase administrativa dos recursos. A pessoa depois pode até ingressar em juízo e tentar reaver esse direito. Se o judiciário entender que estava correto, né, evidentemente que o município terá agido de forma incorreta e voltará à situação anterior. Do contrário, será mantido e aí sim está restaurado, né, o direito dos cidadãos, porque nós representamos as pessoas que compõem esse município, e essa é a nossa função. Então, também não seria justo você simplesmente suprimir direitos, e o prefeito já assegurou que ele não tomará nenhuma medida com vistas à retirada de direitos. Na verdade, quando se faz uma auditoria, é partindo do pressuposto de que tudo ali está correto. Você apenas vai ratificar se aqueles procedimentos que foram feitos estão corretos ou não. Segundo o que eu já ouvi de burburinho, né, a auditoria teria encontrado indícios de irregularidades e cabe à gestão pública apurar e tomar essas medidas que eu falei há pouco. Verivaldo, uma outra questão que também eu te perguntaria, enquanto secretário da Fazenda, a responsabilidade que tem de fazer com que o município tenha recursos, gere recursos. A COSIP, que é uma medida que tem, segundo consta, de ser adotada, que é a cobrança ou a contribuição, taxa de iluminação. Você acredita que é necessário, indispensável que seja criada essa contribuição no município de Jequié, da iluminação pública? Necessária Wilson, né? Inclusive, quando nós apresentamos a proposta lá no prédio sede da prefeitura, parece-me que no dia existiam 18 vereadores, né? Então, você já tem uma ideia de que vereadores de oposição estavam lá naquele momento, e todos, assim, foram unânimes, né, em entender a proposta como necessária. Inclusive, por sugestão dos presentes, me recordo que havia uma faixa de isenção bem menor, né, e graças à redução do quilowatt-hora, foi proposto, né, por eles e prontamente aceita pelo governo. A questão de se mandar do jeito que a proposta estava, porque ela já se encontrava na Câmara, e lá já havia um acordo de cavalheiros para que os próprios vereadores pudessem modificar o texto originário. Mas, em função de alguns problemas de ordem político, né, evidentemente que a coisa desandou um pouco, certo? De maneira que quando o assunto foi pautado para discussão, né, e possível votação, então havia digamos assim, um recrudescimento das relações políticas, inclusive políticos que aqui eram contrários, mas que em outros municípios apoiaram, inclusive elogiaram, né, os gestores dessas outras cidades. Então isso mostra, e quando eu falei no início, que algumas medidas que precisam ser tomadas no âmbito da administração pública, você não pode sempre enxergar o cidadão com o título de eleitor, porque você deixa de tomar medidas que são importantes para o desenvolvimento da cidade, tá? E isso pode comprometer, tá,
essa questão dos investimentos, porque a gente não tem que pensar o investimento como uma mera troca de lâmpada, tá? Mas há muitas outras coisas que precisam ser feitas, não sou da área, mas posso citar um exemplo, quando se inaugurou aquele conjunto habitacional da Cachoeirinha, né? Então você tem um trecho longo que não tinha a iluminação pública. E quem tem que fazer esse investimento é o poder público municipal, Sim. porque a companhia de energia ela não é responsável por isso. Então, se você não dispuser do recurso, né, as pessoas que estão lá não têm culpa. Elas foram, de alguma forma, direcionadas para habitarem lá. E essas políticas públicas de investimento, da expansão da rede elétrica, é de responsabilidade do município, mas para você fazer, evidentemente, que precisa captar recursos. No caso da proposta da COSIP, havia na própria lei, se formar um conselho, tá? E esse colegiado formado por setores da sociedade do próprio governo que iriam fazer a administração. Não seria um recurso que você poderia dispor do momento que você quisesse para aplicar com uma certa liberalidade. Não, você só poderia aplicar esses recursos para o pagamento da conta de IP, que é a chamada iluminação pública. Você não ia pagar, por exemplo, as faturas da prefeitura relacionadas ao funcionamento da sua estrutura. Não era para isso, entendeu? A prefeitura ia continuar pagando, mas o peso maior é exatamente da iluminação pública, porque é cobrado por estimativa, né? E tendo a lâmpada lá ou não, nós contribuintes acabamos por pagar. Pois é, chegamos ao final, né, agradecendo mais uma vez aos nossos áudio ouvintes, né, aqueles que nos acompanham, né, que estão aí do outro lado, e agradecido aí pelo grande número. Eu sei que vai ficar rodando aí, né, nas nossas, no Facebook e tal, essa página com essa entrevista que está sendo também gravada e continuada aí no ar, né, Rony? O pessoal vai assistir independentemente dela encerrar aqui ao vivo, mas ela continua e as pessoas continuarão comentando como tem sido feito com as outras. Eu vou agradecer ao Verivaldo, foi muito ilustrativa, muito esclarecedora, né, nesse tempo que a gente dispôs para explicar as coisas, né, as finanças do município de Jiqué. Obrigado, hein, Verivaldo? Eu que lhe agradeço, inclusive, né, para mim foi um desafio, porque eu não sabia que era nesse formato. E né? veio bem à vontade, né? Não, mas eu acho, Wilson, que eu sempre digo o seguinte nas minhas entrevistas, que não é nenhum favor que eu estou fazendo, quer seja para você ou para os cidadãos. Eu tenho, na condição de agente político, como equiparado a servidor público nesse momento, eu tenho responsabilidade de prestar contas de minhas ações, né? Então, de maneira que eu não posso ter qualquer receio de chegar aqui e tratar sobre determinados assuntos ou quaisquer assuntos que a imprensa julgar importante para a sociedade. O que compete a mim é agir com zelo, né, com responsabilidade e respeito à coisa pública, e isso eu tenho me esforçado por fazer. Quero agradecer ao espaço, me coloco mais uma vez à disposição, porque esse é o nosso papel mesmo. Pois é, esperamos que a gente tenha, né, esclarecido alguns questionamentos feitos por nós, que tenha atendido aquilo que também esperava perguntar, ou que tenha a oportunidade aí a população de saber aí do secretário municipal de Finanças. Obrigado a você também, Rony. Valeu, Wilson Novaes, e amanhã tem mais Sem Limites, né? Amanhã às 4h, o horário é sempre esse aqui. A gente está sempre presente. Sim, está confirmado aquele entrevistado lá? Confirmado. Convidamos o coordenador do projeto Neogibá. Neogibá. Na cidade de que ele vai falar como está funcionando esse projeto. Vai trazer até uns alunos aqui, né? Vai ser bacana o papo amanhã. Não percam aqui no mesmo canal, né? Às 4h, o programa Sem Limites. Um abraço a todos. Até a próxima. Até.